Já estamos no ar e eu vou postar aqui alguma coisa depois. Aí, pessoal, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado aqui do município de Pinhais para o Brasil e para o mundo. Hoje, segunda-feira, dia 23 de março de 2020. Na pauta de hoje, vamos tratar sobre o coronavírus no Amazonas, eleições municipais em Manaus, mulheres na política e uma avaliação da administração municipal e da Câmara de Vereadores lá em Manaus. Como eu sempre digo, o espaço é aberto e democrático. Se participe com perguntas, com observações ou sugestões e críticas também. As críticas inteligentes, as críticas construtivas serão sempre bem-vindas, né? E para falar sobre esses assuntos que eu acabei de dizer, diretamente do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, está Elisiane Andrade, professora da Rede Municipal de Ensino de Manaus e militante da Marcha Mundial de Mulheres, ela é especialista em gestão pública e em comunicação eleitoral e marketing político. Ela também é mestranda em Sociedade e Cultura na Amazônia, pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Boa noite, professora Elisiane, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Como é que está você e como é que está essa Manaus aí? Boa noite, Chicão. Boa noite a todos os internautas que estão aí nos acompanhando. Aqui em Manaus ainda são, né, 18, mais ou menos, passando um pouco das 18h30. E hoje, nessa segunda-feira, dia 23 de março, foi uma segunda-feira que iniciou com muita chuva. Desde madrugada, nós estamos sob uma grande chuva, uma forte chuva que deixou aí vários problemas, alagações, tivemos problemas nas famílias que vivem nos lugares de situação de riscos, problemas em comércios, como supermercado, que chegaram a alagar, enfim, então a chuva que durou um dia, é como se fosse uma chuva que representa aí um percentual de 4 dias chovendo. Mas agora ela deu um tempo, né, parou, mas aqui que sempre faz muito calor, hoje a temperatura deu uma baixada. Chegou a quanto aí? Chegou a mais ou menos a quantos? Isso. Chegou o quê? O calor deu uma baixada, está nos 25, 30 aí? Entre 24, 25, 26 graus. Geralmente é 38, 40, né? Uhum. Aqui, nesse momento, aqui onde eu estou, está 19 graus, até por isso que eu estou com uma blusa aqui. Mas legal. O Marcelo Marcelino, professor Marcelo Marcelino, está dando os parabéns por mais uma grande pauta. A gente agradece muito o carinho de todos aqueles que nos acompanham, né? E vamos em frente ao nosso programa com a professora Elisiane Andrade, lá da Rede Municipal da cidade de Manaus, né? Seguinte, eu sempre faço um comentário, às vezes no início, né? Hoje eu não preparei muita coisa, mas dá para dar um alô por cima, assim. Por exemplo, essa medida provisória que o Bolsonaro largou hoje, aí, ontem, acho que foi hoje até, enfim, que dizendo etc, e tudo, que entendeu que Ciro Gomes, inclusive, fez uma crítica contundente contra essa medida do Bolsonaro, de que os patrões poderiam dispensar funcionários, coisas dessa natureza. Hoje, o Bolsonaro já recuou e já mudou um pouco. Tirou alguma coisa, disse que não, que os patrões podem descontar uma coisa assim, 50% do ordenado, etc. e tudo. Uma coisa que eu não vou criticar um tanto aqui, não vou falar, porque eu não li inteira essa medida provisória, né, o conteúdo, mas
pelas coisas que eu vi assim, eu penso, pô, sempre no lombo do trabalhador, sempre no lombo do povo, sempre no lombo daquele que pega ônibus, que trabalha, que bate cartão, enfim, aquele cidadão que leva o Brasil, aquele cidadão que mesmo que ganhe pouco, a gente sabe o quanto é duro isso, mas ele gasta no mercado, gasta na lanchonete, gasta no ônibus, enfim, na farmácia, no lazer, ele gasta, ele contribui para a economia do país, mas sempre sobra para ele. Uma medida dessa enfraquece até a economia no Brasil. Então fica aqui o meu registro em relação a isso. Você teria alguma coisa para comentar a respeito disso? Se teve oportunidade de ver hoje, de ler alguma coisa a respeito? Sei que você é professor, embora deva estar parado aí também, mas sempre a gente não consegue, às vezes, ler tudo, porque são muitas informações, né? Infelizmente, essa conjuntura de pandemia mundial que tem afetado, que está afetando o Brasil, ela é uma crise que, enfim, está aí construindo, está afetando a economia do país, e a gente vê essa medida provisória, essa ação do governo como uma ação muito cruel para cima do trabalhador, para cima da classe trabalhadora. Então, a gente pode, se ele não recuasse, a gente estava aí à beira aí de um caos social, porque a situação econômica do Brasil já não é muito fácil. Então, nós temos aí uma parcela da população na informalidade, que aumenta a cada dia. Nós temos aí uma outra massa de um percentual de trabalhadores desempregados. Nós temos a questão da fragilidade da legislação. Então, seria mais uma forma flexível de flexibilizar a mão de obra das condições de trabalho, ou seja, de fragmentar a classe trabalhadora e de precarizar ainda mais a força de trabalho. Então, são medidas, no momento de crise, não só de uma crise causada por uma pandemia como essa que a gente está vivendo, mas que está gerando uma crise econômica, onde quem paga o pato, a parcela, né, que paga é o trabalhador, é a classe trabalhadora que é assalariada ou que precisa sair da sua casa numa condição de informalidade para garantir o sustento da sua família. Então, subentende-se que fica aquela coisa, o trabalhador precisa escolher ou morrer infectado pelo vírus ou morrer de fome. Então, o governo precisa ser mais responsável em relação, num momento delicado como esse, e em relação a medidas socioeconômicas que não afetem a população que precisa, né? Legal, é muito importante. Aqui o Marcelo Marcelino está falando aqui, inclusive, quero dizer, uma ótima explanação que você fez, um comentário interessante, não é um comentário raivoso, não é um comentário de ataques, mas é a realidade que estamos passando no Brasil hoje, né? Essa é uma situação bastante importante. Marcelo Marcelino, ótima questão para tratarmos, já que as mulheres são a maioria da população e são as que têm menor representatividade. É isso aí, tá certo, Marcelo Marcelino, professor, que eu entrevistei ele há poucos dias aqui. Vamos ver que Dedé Galerani entrou, o Valdinei Ricardo Lima também está nos acompanhando aí, o Dedé Galerani lá de Piraquara, o Valdinei Ricardo Lima lá do estado de New Jersey, da cidade de New York, nos Estados Unidos, ele está lá, entrevistei ele esses dias também, foi muito boa, muito esclarecedora. Os comentários dele, né? E, professora Elisiane, é o seguinte, qual a população do estado do Amazonas e também do município de Manaus? Tem muita gente aí? Como é que é isso? Sim, o estado do Amazonas é o maior estado brasileiro em questões territorial, né? Mas a população do Amazonas, no total, de acordo com o IBGE, é de 4.483.985. Isso do estado, né? Mas a maioria da população está concentrada na capital.
que é Manaus, que hoje tem uma população aproximada de 2.182.000 habitantes. Então, é um estado que apresenta uma baixa densidade demográfica, mas que tem uma capital que concentra a maioria da população residente no estado. A densidade demográfica maior está aí na capital mesmo, é isso? Na capital e na região metropolitana, que é formada por 7 municípios. Há 7 municípios é formada a região metropolitana? Que forma a região metropolitana de Manaus. Ah, ok. E qual a principal atividade econômica do município de Manaus em si? Então, apesar de a gente ter observado, através dos índices, um número significativo, né, da queda do emprego no polo industrial de Manaus, mas o polo industrial de Manaus ainda é o principal motor econômico, né, não só da cidade de Manaus, mas do estado. Mas é claro que a gente vai ver outros setores, como o comércio, a própria questão da informalidade, o turismo, mas o principal motor econômico ainda é o Distrito Industrial de Manaus. Ah, é? A cidade, o município é rico, né? Nós temos aí a 7ª cidade em número populacional, mas que representa o 8º PIB, né, no ranking das cidades brasileiras. Né? Então, é a cidade mais rica da região norte do país. É onde é o grande centro econômico do norte do país. Ah, legal, bacana, legal. E, por favor, gostaria que você falasse um pouco sobre esse movimento, a Marcha Mundial das Mulheres, que você participa. Fale um pouco sobre isso. Então, a Marcha... Isso. Então, a Marcha Mundial de Mulheres, ela é um movimento internacional que tem o seu início lá no ano 2000, e ela vai iniciar com o primeiro Fórum Mundial, né, o primeiro Fórum Social Mundial. E aí, nesse primeiro momento, ela vem com um lema de enfrentamento à pobreza e à violência sexista, né? Então, é um movimento que a gente luta não só no enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher, mas também um movimento antirracista, anti-imperialista. E esse ano nós vamos ter a 5ª ação internacional, e nós temos um calendário, que eu vou falar agora aqui, esse calendário, que nós temos aqui, e esse ano, essa ação, ela está com o lema: resistiremos para viver e marchamos para transformar. Então, nós estamos com um calendário que teve início no dia 8 de março, e ele vai encerrar no dia 17 de outubro. Então, durante esse período, nós vamos ter algumas atividades, né? Como as 24 horas de solidariedade das transnacionais, né? Que é a questão aí do monopólio econômico, né? Que massacra e que explora principalmente a mão de obra feminina, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. No dia 30 de março, nós temos a ação pela autodeterminação dos povos no Dia da Terra Palestina. E aí nós vamos ter, nos dias 28 e 31 de maio, a ação da Marcha Mundial de Mulheres, que vai acontecer no Natal, em Natal, no Rio Grande do Norte, que é uma adesão à Semana da Ação Anti-Imperialista. E aí nós vamos encerrar no dia 17 de outubro, com o encerramento internacional da ação. Então, ele é um movimento que ele agrega mais de 150 países que aderem à Marcha Mundial de Mulheres. E aí, no Brasil, também, ele vai iniciar a partir do primeiro Fórum Social Mundial, e ela está em vários estados, né? A Marcha Mundial está em vários estados brasileiros, e tem mulheres de partidos políticos de esquerda, e mulheres também que não são de partido nenhum, mas que estão no movimento feminista e que estão aí, que aderem, né, à pauta das mulheres, que colocam a pauta das mulheres na ordem do dia. E no Amazonas também nós
aderimos à marcha desde essa época até então, e a gente tem sido um movimento que tem se colocado na defesa, não só na defesa dos direitos da mulher, mas principalmente nesse enfrentamento ao capitalismo, ao racismo e todas as formas de exploração e de injustiça. Legal, vocês estão com bastante atividades, é um movimento apartidário, né? Pelo que você falou, é um movimento apartidário. Sim, é um movimento apartidário, a gente Isso. é um movimento feminista bem consolidado, muito forte, que faz essas reflexões e esses enfrentamentos, né? Legal, bacana, essas Elisiane. lutas em prol da igualdade, da liberdade, da diversidade, da pluralidade, e principalmente na defesa do direito à vida, e a vida com dignidade, né? É isso mesmo, nós precisamos saber tratar, enfim, conviver com as diferenças, né? Com as diferenças e sempre procurando a melhor forma de convivência, a forma mais pacífica possível, com todos tendo os direitos de ir e vir, né? E é só assim que podemos ter aí um Brasil melhor e um mundo melhor, não é verdade? Sim, com certeza. A gente precisa construir isso e dialogar com a sociedade de um modo geral, porque a gente precisa de uma sociedade onde a gente onde prevaleça o respeito, a solidariedade e a vida coletiva, né? A gente está num mundo muito individualista, né? O capitalismo, nos seus moldes neoliberal, ele tem sido muito cruel com as pessoas, né? Tem afastado as pessoas, não só da questão emotiva, da questão da afetividade, mas dessa coisa fica aquela coisa muito eu, e a gente precisa construir o nós. E esse nós, ele é um mundo feito, né, construído, um mundo onde existe homens e mulheres, não só um sobrepor o outro, mas a gente conseguir um equilíbrio para a gente construir um mundo melhor, uma sociedade melhor. Legal, bacana. Só quero dar um alô aqui que eu recebi há poucos instantes de um site, né? Que o médico, como informação apenas, o médico que está à frente do combate ao coronavírus de São Paulo, Davi Yupi, está acometido pelo coronavírus. É uma pessoa de extrema importância lá do governo João Dória, que está combatendo, que está organizando e foi acometido, ao menos é o que eu recebi aqui de um site, né? O Evandro de Oliveira Pereira de Oliveira diz: parabéns pelo programa, Chicão, assunto extremamente relevante. E deixa eu ver aqui quem mais aqui está participando. Agostinho César Maqueriques, o Agostinho do Aviário aqui de Pinhais, é pré-candidato a vereador. Fábio Cristiano, também da comunicação da prefeitura, né? O Evandro, que eu falei, o Miguel Lima também, que trabalha aí numa empresa terceirizada da prefeitura, faz o seu trabalho todos os dias nas ruas do nosso município. Muito legal, muito bacana a presença de vocês. E, pessoal, por favor, deem os likes aí e compartilhem nossa live. Eu sempre peço para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e, claro, obviamente, sempre tem uma oportunidade de conhecer as colocações e ouvir os comentários das nossas convidadas e dos nossos convidados. O advogado Misael Caetano também, que ele tem um programa na Rádio Cultura, está nos curtindo aqui, muito legal, muito bacana. Deixa eu ver aqui algumas outras aqui, quero ver. Misael Caetano, um abraço aí, Misael Caetano, obrigado por estar conosco aí também, curtindo a nossa live, né? E vamos para frente aí, mais comunicar. Brasil exportou produtos de saúde à Itália com a ajuda de Bolsonaro, mesmo sendo proibido. Eu estou lendo apenas a manchete que chegou do site aqui, né? Professora Elisiane, como todos nós sabemos, o coronavírus nos 4 cantos do mundo, né, está por aí, nos 4 cantos do mundo. Por isso, evidentemente,
e pelo número expressivo que ele já atingiu de pessoas, pela letalidade também já que ele ocasionou, ele é considerado a pandemia. Quais as ações que os governos aí de Manaus, estadual e o municipal, o governo do estado do Amazonas e o governo municipal aí de Manaus, estão tomando para mitigar o avanço do coronavírus? E aí, o que eles estão fazendo? Quais as ações que esses governos estão fazendo aí? Se é que estão. Acredito que sim. Então, como a gente tem acompanhado nos meios de comunicação, né, o vírus está em todos os cantos do mundo, está afetando a população mundial. E, infelizmente, aqui não está sendo diferente. Então, até agora, registrado, nós temos 32 casos confirmados na capital, e, na verdade, são 31 na capital e 1 no município de Parintins, que é o segundo município mais populoso do Amazonas, que fica aí a 369 quilômetros da capital. Uhum. E os governos começaram a tomar algumas medidas, né? Então, por exemplo, as aulas foram canceladas, né? As aulas por 15 dias, não sei se vai prorrogar depois, tanto do estado quanto do município. Os eventos, os bares, as instituições privadas, como as faculdades, também pararam as suas atividades. E o município, hoje, iria iniciar uma campanha de vacinação para a população idosa, né, a partir de 60 anos. Mas, como houve essa forte chuva, essa vacinação vai se dar a partir de amanhã. E é isso. Agora, é claro que tem toda uma situação que é uma situação vivida nas grandes cidades, principalmente, né? É a questão dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão na informalidade, que precisam sair todos os dias, né, para vender os seus produtos, que vivem da venda dos seus produtos, então, nas barracas, nas feiras, e que está tendo essa dificuldade, né, para parar suas atividades, e a gente sabe que a melhor prevenção nesse momento é o isolamento, mas precisam ter medidas socioeconômicas que ajudem também essa população. Sem contar que a gente também tem a população de rua, né? Tem algumas propostas já de alguns deputados, como o próprio José Ricardo, por exemplo, abrir espaços públicos como a arena para alojar as pessoas que vivem nessa situação de rua, de escolas. Hoje saiu também uma notícia de que a prefeitura vai distribuir merenda escolar para a família das crianças que são cadastradas no Bolsa Família. Então, são algumas medidas que, mesmo que timidamente, mas estão sendo aquelas medidas essenciais, digamos assim, no primeiro momento. Uhum. Né? Mas a gente, infelizmente, temos aí esses trabalhadores, as trabalhadoras, os shoppings fecharam também as suas atividades, porque a situação estava ficando muito... Tipo assim, nós tivemos, assim, casos que estão aumentando, assim, a cada dia. Apesar de a gente achar 32 casos são números pequenos ainda, mas eles estão, assim, acontecendo em curto espaço de tempo. Então, a gente precisa tá tendo realmente essa preocupação. Então, está tendo houve essas ações por parte do governo e do município, mas é claro que precisa ainda ser feito muito mais, porque a gente tem, como eu já falei para você anteriormente, uma boa parcela da população que vive na informalidade, tem os trabalhadores e as trabalhadoras do comércio, tem os trabalhadores da saúde que estão aí, né, como é o caso do médico que você colocou agora, mas nós temos muitos profissionais da saúde que estão diretamente trabalhando, né, nessa questão e que estão com as suas vidas em risco, infelizmente, e as trabalhadoras domésticas, né, que muitas não pararam suas atividades. Tem isso. Realmente, os patrões, enfim, as pessoas que têm lá seus colaboradores, seus empregados, têm que ter consciência numa hora dessa, né?
A patroa Sim. lá, pô, ela lava a louça, faz o serviço de casa e deixa, né, a sua empregada, libera ela para que fique em casa, fique no isolamento social, porque se não houver um isolamento social com uma certa eficácia, né, uma certa eficácia, evidentemente vai demorar muito mais para o vírus perder força, né? Isso é verdade. E também, evidentemente, você tocou no assunto interessante ali, os profissionais da saúde, aqueles que nos apoiam, esses correm riscos imensos. Eu estava vendo aqui que tem alguns locais aí, alguns municípios, inclusive estava ouvindo hoje uma matéria, lendo e tal, que em Pernambuco tem o funcionalismo da saúde, enfim, tá meio, de alguns hospitais também estão meio querendo entrar em greve, porque não tem ainda os EPIs, né, os equipamentos de prevenção ainda. Eles não têm, estão assustados, né? Eles estão bastante assustados com tudo isso, e inclusive, aproveitando aqui, falar aqui um pouquinho de Pinhais, hoje eu recebi 2 telefonemas no WhatsApp, amigos, né, de bairros aí de Pinhais, falando o seguinte: olha, por favor, vê o que pode ser feito. Eu falei: olha, é o seguinte, liguem aí para a prefeitura, liguem para a diretoria, enfim, e não vai nenhuma crítica aqui, é apenas um alerta, né? Eu não sou de lambebota e nem de ficar atacando, entendeu? Mas eu tenho que colocar aquilo que as pessoas passam para a gente. Que em alguns mercados aí, não estariam, aqui em Piai, não estariam selecionando ou exigindo que entre no estabelecimento um determinado número de pessoas. Estavam deixando entrar à vontade, né? Entrar à vontade dentro do mercado, 40, 30, 40 pessoas, enfim. Ao menos as informações que eu recebi. Não vi, isso eu não vi, eu recebi essas informações, né? Mas mesmo que não sejam, então, que os supermercados, que a prefeitura coloque, né, a guarda municipal, eu sei que tem bastante serviço, bastante coisa, mas coloque a fiscalização para, ao menos, passar em frente aos mercados e ver e tal, dar uma olhada. Sim. Não precisa ficar descendo, se for o caso, toda hora, mas ver o número de carros que tem em frente, as movimentações das pessoas que estão entrando e saindo, né? Alguma coisa assim, e também fazer mais propaganda que a prefeitura está fazendo aqui em Pinhais. Ela está mandando carro de som, isolamento é necessário e tal. Mas sabe como é que é? Sempre tem gente, às vezes, que prefere mais o lucro do que a preservação da vida, né? Deixa eu ver aqui, mais um comentário aqui. O Guilherme Chelpin Santos fez um comentário aqui. Boa noite. Boa noite a vocês. Um grande abraço do Guilherme, do PCdoB de Pinhais, o Guilherme Chelping Santos, advogado aqui. Obrigado aí pela presença. Boa noite, Guilherme. É isso aí. Compartilhem aí, por favor, quem puder compartilhar e dar umas likes aí na nossa live, para que mais pessoas fiquem conhecendo o nosso trabalho. E eu já vou... que hoje aqui estou conversando aqui, né, diretamente de Manaus, está a professora Elisiane Andrade, que ela é professora da Rede Municipal de Ensino de Manaus e militante da Marcha Mundial de Mulheres, especialista em gestão pública e em comunicação eleitoral e marketing político, e também é mestranda em Sociedade e Cultura na Amazônia, pela Universidade Federal do Amazonas. Estamos falando sobre o coronavírus no Amazonas, já falamos também sobre a MP da redução salarial, demos uma rápida pincelada, eleições municipais, nós vamos falar de Manaus, mulheres na política e as avaliações aí que a professora poderá fazer aí da administração municipal e da Câmara Municipal. Então, nós já falamos aqui um pouco das mulheres. Você comentou primeiro sobre os números, né, de suspeitos infectados aí pelo coronavírus, né? Letalidade não houve nenhuma ainda aí? Não, até agora nós não temos nenhum registro ainda de morte, né? Graças aí às deusas do universo, até agora a gente não tem nenhum caso, né? Então, mas tem já confirmado esses 32 casos, como eu falei.
Então, isso está fazendo com que esses cuidados necessários sejam feitos, né? Da questão do isolamento. Mas, como eu falei anteriormente, esse isolamento precisa vir com política pública, né, que ajude a população a sobreviver durante esse período de pandemia. Como vários países do mundo estão fazendo, estão dando, enfim, repassando, distribuindo verbas, é uma política distributiva, né? Alguns países estão fazendo, aqui no Brasil não, aqui no Brasil quer descontar do funcionário. Eu compreendo que o patrão também, os patrões não podem levar prejuízos, arcar com tudo. Agora, o governo poderia rever aí essa PEC dos gastos aí, ver de onde ele possa tirar um dinheiro e assistir aos empregados, né? Enfim, e também reduzir impostos aí até dos empresários, né? Reduzir impostos sociais, impostos de ICMS, IPI, sei lá, alguma coisa assim. Tem que sair, tem que existir uma política econômica nesse sentido também, né? Sim, esse é o momento de pensar, né, as ações que ajude tanto os dois lados, né? Não que afete somente a classe trabalhadora, a população mais pobre, mas como é que vai fazer esse movimento para que chegue num determinado ponto de equilíbrio entre o empregado e o empregado e o empregador, né? Como é que fica a questão do empresariado também? Até porque a gente tem um número muito significativo de empresas de pequeno porte, né? Então, esses são mais prejudicados. Perfeito. Né? Que é uma maioria. Então, dentro dos bairros, nos municípios, né? Assim, nas cidades, nos bairros da periferia, a gente tem pequenos empreendedores que precisam do apoio do governo nesse momento. Então, as prefeituras precisam agir, o Estado, né, o governo federal, eles precisam pensar em ações que tragam um ponto de equilíbrio para essa situação de crise que nós estamos vivendo, que não é simplesmente uma crise econômica como outras atrás, é uma crise em virtude de uma pandemia, de um vírus que está aí afetando toda a população. Então, precisa ter uma responsabilidade pública agora, nesse momento. Sem dúvida. E a população de Manaus, Elisiane, ela está atenta a tudo isso que está acontecendo, as pessoas estão cientes da importância do isolamento social nesse momento bem crucial, e que a tendência é que de 6 a 30 de abril a coisa fique pior ainda do que já está. Como é que está o povo aí da capital? Claro, do estado, se você puder falar, mas principalmente onde você vive, onde você convive. Como é que está o isolamento social? Está sendo bem aceito? Está sendo seguido? Olha, o que a gente tem observado é que a população realmente está assustada, está preocupada, e, em sua maioria, aqueles que estão podendo ficar em casa, né, por conta das condições que a gente já falou, estão seguindo realmente essa recomendação, né, do Ministério da Saúde, essa recomendação que é o isolamento. Então, a população está realmente preocupada e está seguindo as recomendações. Agora, é claro, o que a gente tem observado? Uma redução significativa de pessoas nas ruas, né? O centro da cidade esvaziado, como eu já falei, não tem gente transitando nos shoppings porque os shoppings estão fechados. E é isso, até os meios de transporte, em alguns horários que a gente chama de horário de pico, né, de grande fluxo, que sempre andam superlotados, deu uma amenizada, mas ainda tem uma boa parte da população que está na rua, que é, como eu falei, que é aquela população que precisa sair para trabalhar todos os dias. Então, enquanto não tiver uma medida mais, digamos assim, mais eficaz por parte dos nossos governantes, né, a gente vai, enfim, cada trabalhador, cada família vai se equilibrando aí como pode, mas
de uma maneira geral, a população está ficando em casa, assim, de uma maneira assim, daquilo que a gente tinha, um movimento, é uma cidade muito, como é uma cidade populosa, né, a gente pode dizer que é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, é uma cidade dinâmica. Então, a gente percebe que esse dinamismo, assim, do dia a dia, diminuiu bastante. Tem mais aqui o Altair Delfino, também aqui do Olhos Delfino, entrou, está dando um alô para a gente. O Luiz Carlos Heleno, lá de Piraquara, também entrou, está dando um alô para a gente. Obrigado pela presença de vocês todos aí, né? E, evidentemente, o isolamento social é fundamental. Eu já faz quase 10 dias que eu não saio de casa. Inclusive, compras estamos fazendo aí, começamos hoje, fazer compras, né? Aquelas básicas via internet. É claro, chega a compra, você tem que desinfetar, etc. Então, tem que ter cuidado, não é pânico, não é nada, mas é seguir à risca as recomendações da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde, né? A gente tem que fazer. Elisiane, vamos partir um pouco para a política aí de Manaus. Vamos ver como é que está a coisa aí. Vamos lá. Qual o número de vereadores existentes aí na Câmara Municipal de Manaus? Quantos vereadores tem? Qual o número de cadeiras que existem aí em Manaus? Então, em Manaus, nós temos 41 vereadores. 41 vereadores? 41 vereadores. Foram eleitos, né, na última eleição de 2016. Então, né, durante essa eleição foram eleitos 37 homens e 4 mulheres. Isso que eu ia perguntar para você. Quantos homens e quantas mulheres? Legal, legal. Isso. E agora, só que depois da eleição de 2018, tiveram alguns vereadores e vereadoras que foram eleitos deputados, aí assumiram os suplentes. Então, no cenário eleitoral de 2018, diminuiu o número de mulheres na Câmara. Então, porque elas saíram candidata a deputada? Saíram, duas foram eleitas deputadas, e em uma delas, quem assumiu foi o suplente, era um homem, né? Então, um vereador que assumiu, então, que era o suplente. E da outra que foi eleita, da outra que era candidata a deputada, que era vereadora, é uma mulher. Então, agora eram 4 mulheres que foram eleitas, e a partir de 2018, por conta dessa mudança, né, de um outro cenário político, de uma outra disputa, hoje tem apenas 3 mulheres na Câmara Municipal. Então, são 38 homens hoje e 3 mulheres. Legal, chegou mais uma informação aqui. Coronavírus, Universidade Federal do Paraná produz desinfetante de mãos, álcool e gel, muito legal. E eles vão distribuir também para o Hospital Erasto Guedes, né? Você vê a ciência, a universidade fazendo a sua parte. Por isso que nós temos que valorizar a educação nesse país e não combatê-la, né? Bem, você falou aí que de 41 cadeira tinha 4 mulheres. 10% continua na média ainda, que é uma média baixa para representação feminina, ainda é uma média baixa, não é verdade? Muito, muito. A gente percebe que a Câmara Municipal, esse espaço ainda é um espaço predominantemente masculino, né? Tem sido o grande desafio nosso enquanto mulheres, porque aqui em Manaus 51% da população são mulheres. Mas a gente sim, 51% da população de Manaus são mulheres. E aí a gente tem essa discrepância, né? Essa coisa assim gritante de uma representação do espaço de poder e decisão predominantemente masculina ainda. Então, esse tem sido um grande desafio, principalmente para nós, mulheres dos movimentos, né? Essa tem sido uma das nossas pautas, né? A participação das mulheres na política. Legal. E para as eleições que estão chegando aí, Manaus vai ter assim, uma forte presença feminina como pré-candidatas aí, Manaus, pelo que você possa analisar aí, caso você esteja sabendo dos partidos, enfim,
estão filiando mulheres, senão eles não vão ter quórum, né? Mas você prevê assim, tem como prever, ou dizer, olha, talvez a gente aumente ou diminua o número agora na Câmara de Vereadores. Tem como você fazer uma previsão agora ou não? Olha, como a gente tem observado, por exemplo, eu fui secretária estadual de mulheres do PT aqui, né? E a gente tem trabalhado muito essa questão da participação das mulheres, do incentivo a essa participação das mulheres, da necessidade de nós termos mulheres disputando as eleições, para ocupar esses espaços. Uhum. Então, a gente tem visto essa movimentação, esse diálogo, essa discussão sobre a participação das mulheres nesse pleito de 2020, assim, dentro dos movimentos, que são, em sua maioria, os partidos de esquerda. Então, a gente vê uma movimentação, um diálogo ali, uma intenção, uma construção no PSOL, por exemplo. A gente está vendo está fazendo também essa discussão, esse incentivo no PT local, mas a gente não consegue visualizar isso nos outros partidos mais para a direita, né? A gente não consegue ver um pouco visualizar bem como é que as mulheres estão se organizando, mas dentro dos movimentos de mulheres que estão aí também em vários partidos, claro que tem as que não são filiadas, mas que apoiam a participação das mulheres na política, né, que concordam que as mulheres devem disputar as eleições, que a gente deve ocupar esses espaços. Então, tem muito essa discussão, tem esse diálogo e tem essa necessidade. Então, a gente precisa de mulheres, a gente precisa ocupar esses espaços, porque a gente não tem, como é que se diz? Como é que a gente... Está muito fora do eixo aí, essa coisa muito essa diferença terrível. Então, a gente tem uma população mais de 50% feminina, então o ideal é a gente lutar para que a gente tenha pelo menos ali uma paridade ou vá crescendo ao longo desse processo, desses próximos anos, a participação das mulheres dentro desses espaços. A gente precisa de mulheres para representar os nossos projetos, para defender as nossas pautas, para colocar nossas pautas na ordem do dia. Então, a gente hoje já percebe um diálogo mais acirrado sobre a necessidade da participação das mulheres. Agora, isso é na questão da vereança, né? De vereança, a gente está tendo esse diálogo. Agora, pelo que está se apresentando no cenário para prefeito, para a disputa para a prefeitura de Manaus, a gente está vendo aí uma maioria, uma predominância masculina também, né? De homens, né, que estão aparecendo nas pesquisas aí. Aparecem duas mulheres, mas não... elas aparecem nas pesquisas, duas mulheres, assim, com um percentual ali muito baixo, mas não são candidaturas postas. São apenas, como é que se diz, algumas especulações, né? Como é que se diz, algumas colocações que vão sendo colocadas no tabuleiro durante esse processo de pré-campanha, de organização, de prévias, enfim. Mas a gente não vê nomes assim que possam dizer, despontar para a prefeitura. A gente está vendo os nomes que estão sendo colocados, por exemplo, para prefeito, né? A gente observa aí, está despontando aí o amazonino, que já foi governador, foi prefeito. Ainda aí o e aí, amazonino isso, aí continua aparecendo nas pesquisas, né? O Aí você vê Matusalém aí da política. Isso, Matusalém da política, que ainda está aí agradando aí uma boa parte aí da população, do eleitorado, né? Uhum. E a gente tem o Davi Almeida, que foi deputado estadual, que ficou um tempo no governo, como governador, e o José Ricardo, que é conhecido aqui como Homem da Kombi, que é do PT, que foi o deputado federal mais votado na eleição de 2018. Então, ele aparecia aí no terceiro lugar nas pesquisas e agora aparece em quarto.
E, enfim, então nós estamos aí com esse cenário. Então, um nome aí novo que se apresenta para contrapor um pouco essa questão dessa como é que se diz, dessa longa período aí da direita, né, do lado assim mais, digamos, da direita que predomina aqui, a gente tem o nome do José Ricardo aí como um nome que vem aí, que é um nome que está aí realmente para disputar, que é um bom nome, e é isso. É um pouco esse o cenário que está. Então, a gente não visualiza muito nesse cenário assim, mais a prefeitura em nome das mulheres. Né? A gente não está muito visualizando isso. Mas tem um diálogo também para a gente que as mulheres se venham, né, como vice, que tenham mulheres para disputar, mas, por exemplo, eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores, então a gente tem essa discussão, né, de que tenha um homem, que o nosso candidato seja, que é um nome que está sendo colocado, por exemplo, do José Ricardo, mas que a gente tenha uma mulher como vice, mas a gente sabe muito bem que a construção, né, da conjuntura, que como as coisas vão os diálogos que vão acontecendo entre os partidos, não é bem assim. Dos outros partidos, quais os outros partidos que pretendem lançar pré-candidatos? E eu já emendo mais uma pergunta. A ex-senadora Vanessa Graziotin, ela não pretende disputar a prefeitura aí que ela está no PCdoB, né? Ela não pretende disputar? E quais os nomes quais os partidos desses nomes que você citou aí? Você tem aí, por acaso, essa informação? Sim, então... Só deixa eu antes aqui ler. A Dulcineia Nascimento de Almeida entrou, Sérgio Xavier, advogado lá de São Paulo, a Dulcineia é aqui de Pinhais, né? E o Mário Sérgio Simão, política sem mulher é retrocesso, diz ele aqui. Por favor, continue. Desculpe que eu... Então, a senadora Vanessa, numa das últimas entrevistas que ela deu aí no portal, ela dizia que talvez não saísse candidata a prefeita, né? Mas que as esquerdas precisam dialogar, precisam conversar. Então não tem ainda não tem uma definição, digamos assim, ainda, pelo menos nesse campo aí, de onde ela está, né, que é do PCdoB, que é o campo aqui mais da esquerda, né, que é da esquerda aqui no município. Então, é um nome que está num partido que é onde a gente dialoga aqui, né, PT, o PCdoB, o PSOL, então tem uns diálogos aí que estão acontecendo, mas ainda ela não aparece ela aparece nas pesquisas, mas ainda não está um nome colocado para disputar a prefeitura. Legal. Aí nós temos o amazonino, como eu já falei, que antes estava no PDT, se desfiliou e agora está no Podemos. Tá. Aí o Davi Almeida, que oi? Já pulou. Já migrou para outro partido. E aí nós temos o Davi Almeida, que é do Avante, o Alberto Neto, que é do Avante, né? O José Ricardo, que é do PT, o Marcos Rota, que eu não sei de qual partido está. Enfim, mas esses 4 são os nomes que aparecem assim, mais assim, nas pesquisas. Né? Então, nós estamos aí nessa disputa de Podemos, o Avante, o PT. Esse um pouco o cenário. Legal, bacana. E qual a avaliação que você faz sobre a administração municipal aí? É o Arthur Virgílio o prefeito aí? Sim, é o Arthur, que é do PSDB, né? É o atual prefeito. E na avaliação que a gente faz, pelo cenário que se apresenta, ele não está fazendo assim uma boa gestão, digamos assim. Então, os problemas mais antigos, os novos problemas continuam, né? Então, houve um desgaste muito forte aí da pessoa dele, né, enquanto gestor municipal. Teve um episódio na família que foi um episódio que foi muito comentado nos meios de comunicação local e até nacional, enfim.
e que isso ajudou a desgastar a imagem dele. Então, a gente, nesse cenário aí, nessa questão dessa gestão, se a gente for falar da educação pública, então, a educação municipal não vai muito bem, né? A gente tem aí várias problemáticas, como escolas que não são construídas há alguns anos, prédios alugados, as condições precárias nos prédios. Manutenção. Isso, manutenção e outras coisas. Transporte público que não melhora, só piora, enfim. Então, são a questão do desemprego, que é muito grande na cidade. Então, são vários fatores, né? Uma cidade onde a violência aumentou demais, mesmo sabendo que a violência, ou que a questão da segurança não é uma responsabilidade exatamente do município, mas isso influencia, né, na questão da gestão. Sem dúvida. Pode ser feita uma parceria, né, entre Estado e município. E o Arthur Vigílio não vai para a reeleição, porque é a segunda dele aí já, né? É a segunda. Ele vai apoiar alguém. Isso, é o segundo mandato, né, dele. Ele foi reeleito na última eleição de 2016, e aí ele não tem conseguido também apresentar um nome forte para disputar, né? Talvez nem queira. Talvez ele nem queira apresentar para não criar um nome forte que possa superá-lo futuramente. Aí tem dessas coisas. Tem prefeito que procura amarrar, guardar, não, esse aqui eu domino, deixa ali, porque senão o meu nome aqui no município vai apagar e vai virar do outro. Essas coisas acontecem. E nas eleições de 2018, qual candidato que, digamos que o prefeito Arthur Vigílio apoiou aí? Ele apoiou o senador Omar Aziz nas eleições de 2018. Não, para presidente, perdão. Para presidente? Isso. No primeiro turno, acho que ele ficou com o candidato ali do PSDB, né? O Alckmin. Isso, o Alckmin. Mas no segundo turno, ele, pelo que a gente observou aqui, ele não apoiou o Bolsonaro, não. Ele não apoiou, ele não ficou, ele não teve... Ele não colocou assim um lado, digamos que ele ficou meio neutro. Ficou em cima do muro. Não viu ele fazendo campanha, ele dizendo que ia apoiar o Bolsonaro. Não teve muita... A gente não, pelo menos assim na minha observação, né, que eu fiz, não tem uma... Lisiane, e sobre a Câmara de Vereadores? Eu pensei que fosse para governo. Oi? Oi? Rapidinho, eu pensava que você estava perguntando para governo, né, nas eleições. Ah, não, entendi. Porque para governo do estado aqui ele apoiou o Omar Aziz, inclusive o filho do Arthur. É de que partido? Isso. É do PSD. Ah, tá. PSD. Inclusive o filho do Arthur era o vice na chapa, né? Então tranquilo. Nas eleições de 2018. Mas o que você ia perguntar? Legal. O Evandro Martini, lá da Itália, que eu entrevisto todas as sextas-feiras, às 14 horas daqui, às 18 de lá, ele compartilhou o nosso vídeo aí também. E sobre a Câmara de Vereadores, qual a avaliação que você faz do desempenho dos vereadores e das vereadoras na Câmara Municipal de Manaus? Nós que estamos dentro dos movimentos, a gente que acompanha a vida política, né, a vida, olhamos por vários ângulos aí essa questão da cidade, a gente tem observado que a gente tem uma das piores representações, né? Aí, então, é uma Câmara que a maioria está com o prefeito. Então, o que a gente tem observado? Que é um parlamento ali que não fiscaliza, que não propõe, que não discute as questões que deveriam ser discutidas para o benefício da população. Então, a gente percebe, com raras exceções, a gente tem um ou dois vereadores que conseguem trazer as pautas em benefício da população, né? De 41, 2 ou 3 vereadores só que conseguem? Por aí, mais ou menos. Mas a maioria são pautas muito, como é que se diz? Muito secundárias ali, pautas são muito ali, são da base,
da base do prefeito, né? Então, a gente não tem uma Câmara atuante, um parlamento que represente, de fato, a população. Talvez seja, não sei, não Esse posso é o afirmar. nosso cenário que a gente tem. Eu não posso afirmar, mas é uma pergunta que eu te faço, não sei, talvez seja um vício que é corrente, enfim, na imensa maioria das prefeituras desse imenso Brasil, que as parcerias, os apoios aos prefeitos dependem tudo das oportunidades que dão de emprego para os correligionários. Aí, será que acontece? Você tem alguma informação sobre isso ou não? Se acontece ou não? Ou você pode achar que aconteça? Não... A gente tem as observações, né, de alguns grupos que estão ali, né? Então, grupos que estão em determinadas secretarias, grupos que a gente sabe que estão ali em outros setores, alguns arranjos entre instituições do Estado e da prefeitura. Então, tem muito essa coisa. Por exemplo, tem alguns professores que estão como vereadores, mas que não defendem a categoria, que não defendem uma educação pública de qualidade. A gente não vê uma ação voltada para isso. Então, a gente vê que esses grupos, eles têm pessoas que estão em diversos cargos. Então, isso acontece também muito aqui. Então, esse é um problema. Infelizmente, é um ciclo vicioso, né? Isso, um ciclo vicioso que se aprofunda cada vez mais, que isso deve ser uma realidade de vários municípios, infelizmente, né? E aí, esse é o grande desafio das eleições de 2020, se caso elas ocorrerem, né? Que a gente está numa situação também pode ser que complicada, a gente já tem alguns debates já sobre isso, né, no Congresso, algumas manifestações para adiar as eleições e por aí vai. Então, é um cenário que a gente precisa analisar muito bem. É isso aí. Nós estamos chegando quase ao final. Antes de eu pedir para você fazer as considerações finais, estou curioso para saber aqui. Você é pré-candidata a algum cargo eletivo nas eleições de 2020? Sim, esse ano a gente já vem trabalhando aí há algum tempo nos movimentos, e aí, como eu falei anteriormente, há uma necessidade da participação das mulheres na política. Nós precisamos colocar as mulheres para disputar esses espaços. E aí a gente vem com uma pré-candidatura de uma pessoa, né, que vive na periferia, que trabalha na periferia, que é uma mulher negra, uma ex-empregada doméstica, que tem uma vida que se assimila com a vida de milhares de mulheres e de moradores que vivem, em sua maioria, né, nas periferias das cidades. Então, a gente precisa ter essas representações, a gente precisa levar representações que estão no meio da população para que a gente consiga levar nossas pautas para a ordem do dia, né? Então, a gente não tem uma representatividade, como eu falei anteriormente, principalmente das mulheres. As mulheres que estão na Câmara Municipal hoje também não representam os nossos projetos, os nossos anseios de mulheres que são trabalhadoras, de mulheres que têm aí os seus direitos comprometidos. Nós vivemos numa cidade onde o número de feminicídio tem aumentado, o Estado é o terceiro em número de feminicídio, e na capital, tanto em outras cidades do interior, tem vivido isso. Então, a questão da violência, a questão da juventude, da educação, a periferia, de modo geral, precisa ter essas vozes. Então, a nossa pré-candidatura ela vem um pouco diante, né, desses anseios e dessa necessidade de nós termos mulheres nesses espaços de poder e decisão. Legal, bacana, muito, muito legal tuas explicações, tua participação. E eu peço que você faça, então, as suas considerações finais, né? Se você quiser tocar em algum assunto que eu não abordei, fique à vontade, por favor. Então, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né,
você fez para a gente estar aqui, para a gente dialogar. Agradecer a participação de todos os internautas que estão aí nos acompanhando, que dialogaram conosco. E falar que nesse momento de pandemia, nesse momento dessa crise terrível que assola a população brasileira, que a gente precisa refletir sobre a saúde pública. É um momento um momento crucial para nós fortalecermos o Sistema Único de Saúde. Oi, caiu a internet? Alô? Tá me ouvindo aí? Parece que caiu o sinal aí. Oi. Então é isso, pessoal. Eu acho que caiu o sinal da nossa... o vídeo interrompido, caiu o sinal da nossa convidada lá no Amazonas, né? Em Manaus. Eu deixo aqui os agradecimentos a todos aqueles que participaram e também a professora Elisiane Andrade, professora da rede municipal lá de Manaus, ok? Um grande abraço a todos vocês e obrigado pela presença, pela participação de todos. Deixa eu ver aqui onde que eu desligo aqui.